A Ultrafarma também é ótica. Os melhores preços em remédios, agora em óculos. Ultra promoção de óculos completo, armação MX, mais par de lentes para perto ou para longe com antirreflexo a partir de R$10 de R$14,90. Armação MX mais par de lentes multifocais Ultra Digital a partir de R$10 de R$34,90. Acesse o site www.óticasultrafarma.com.br e consulte a loja mais próxima de você. Bom dia a você, telespectador, a você, internauta, que acompanha a programação Ultrafarma. Chegamos até a sua casa levando mais um programa Devotos do Bom Jesus de Iguape. Nesta segunda-feira, 26 de julho de 2021. Estamos a apenas 2 dias do início das festas, dos festejos do Senhor Bom Jesus de Iguape. Também hoje comemoramos a festa, a memória de Santana e São Joaquim, os pais da bem-aventurada Virgem Maria e avós de Jesus Cristo. Por isso, hoje, de maneira muito especial, de maneira muito particular, queremos rezar por todos os vovôs e vovós e também pelos idosos. Ontem, dia 25 de julho, a Igreja, a pedido do Papa Francisco, celebrou o primeiro Dia Mundial dos Idosos. Então, todo o carinho especial que o Papa Francisco e toda a Igreja devem manifestar em favor dos idosos, que são fonte de inesgotável sabedoria. Ao longo do nosso programa, você pode enviar a sua mensagem, pode enviar o seu pedido de oração para o número que está aparecendo no seu vídeo. Lembre-se de, ao enviar a sua mensagem, sempre colocar o seu nome completo, a sua cidade, o seu estado e depois o seu pedido de oração. De forma que, quando nós recebermos aqui a sua mensagem, a gente possa identificar você e você também possa saber que nós estamos colocando diante do Senhor Bom Jesus as suas orações. Vamos iniciar o nosso programa meditando a palavra de Deus. O texto escolhido para esta memória de São Joaquim e Santana está no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 16 a 17. Nós estamos na 17ª semana do tempo comum. Peçamos as luzes, as forças de Deus, para que juntos possamos fazer um bom momento de oração, um bom momento de reflexão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Conforme eu já disse desde o início do nosso programa,
Hoje nós celebramos a memória litúrgica de São Joaquim e de Santana, os pais da bem-aventurada Virgem Maria e avós de Jesus Cristo. Para mim é uma grande alegria e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade trabalhar com vocês, meditar com vocês sobre a liturgia deste dia. Desde a minha infância, desde o meu nascimento, vivi praticamente toda a minha vida numa paróquia dedicada à Senhora Santana, hoje Basílica de Santana, no bairro de Santana, na zona norte de São Paulo. Então, cresci ouvindo reflexões a respeito da vida da Senhora Santana e de seu esposo São Joaquim. Por isso é uma alegria, uma satisfação e uma grande responsabilidade trabalhar hoje o tema destes dois grandes santos que a Igreja, desde os primórdios do cristianismo, venera como os pais da bem-aventurada Virgem Maria. São Joaquim e Santana, eles estão colocados exatamente entre a esperança do Antigo Testamento e a realização da promessa no Novo Testamento. Aquilo que Deus prometeu a Abraão de lhe dar uma descendência duradoura, aquilo que Deus prometeu através dos profetas, dos justos, ao longo de toda a caminhada do povo de Deus no Antigo Testamento, em São Joaquim e Santana se cumpre. São eles os últimos do Antigo Testamento que tiveram a oportunidade de ver acontecer a promessa de Deus. Eles viram com seus próprios olhos o Salvador do mundo, o Messias prometido e esperado por gerações. Se nós pudéssemos fazer uma analogia, nós diríamos que Santana e São Joaquim são como duas dobradiças que unem o batente à porta. Então eles estão exatamente nesta passagem do Antigo para o Novo Testamento. A tradição nos vai ensinar que Santana e São Joaquim eram um casal estéril e recebiam muitas humilhações por conta da cultura da sociedade do seu tempo. A sociedade judaica não via com bons olhos quando um casal não tinha a possibilidade de conceber filhos. Então eles eram excluídos, eram colocados à margem da sociedade do seu tempo. Cansado de tanta humilhação já na sua velhice, a tradição retirada do proto-evangelho de São Tiago, uma vez que os evangelhos canônicos, os evangelhos que estão nas Sagradas Escrituras, não dizem nada a respeito da figura de São Joaquim e Santana. Mas um evangelho apócrifo escrito por São Tiago vai trazer detalhes sobre a concepção, sobre o nascimento da Virgem Maria e também a respeito da sua infância. Então, este proto-evangelho de Tiago, ele nos diz que, cansado da humilhação, Joaquim se retira para o deserto em oração. E lá recebe um sinal, uma mensagem de Deus, dizendo que sua esposa conceberia. Joaquim, de certo modo, ficou um pouco hesitante desta promessa de Deus, tendo em vista que sua esposa, assim como ele, já eram de idade avançada. E passado um pouco tempo desta visão de Joaquim, no seu momento de oração no deserto, Ana concebeu na velhice. E ela não concebeu qualquer filho, qualquer filha. Ela concebeu a bem-aventurada Virgem Maria, que seria a mãe de Jesus Cristo. Deus foi preparando este casal. Apesar das suas humilhações, Deus deu a eles aquilo que era de acordo com a sua justiça. Passadas as humilhações, passadas as vergonhas, Deus concedeu a eles a graça de ser a mãe do Salvador, conforme vai dizer a oração da Santa Missa proposta para o dia de hoje. Daqui a pouco nós vamos ver um pouquinho a respeito desta oração muito bonita que a liturgia nos propõe.
Geralmente, quando nós olhamos a figura da Senhora Santana, a mãe da Virgem Maria, nós vemos Santana representada ou sentada, com um livro nas mãos e ao lado a Virgem Maria prestando atenção, atenta àquilo que a sua mãe diz, ou também nós vemos a Senhora Santana de pé, caminhando e levando a Virgem Maria pela mão, caminhando junto com a Virgem Maria. Isto ressalta a importância, o papel que esta grandiosa santa teve na educação da Virgem Maria. Santana é invocada muitas vezes como a protetora, como a padroeira dos pedagogos, dos educadores. Santana Mestra, aquela que ensina, aquela que revela à sua filha os desígnios de Deus, a palavra de Deus. E Santana Guia, aquela que é a pedagoga, aquela que caminha junto com sua filha, faz o caminho junto. Isso significa ser pedagogo, fazer o caminho junto. Então ela caminha, ela guia sua filha pelos caminhos da justiça, pelos caminhos do amor, pelos caminhos de Deus. E como eu disse, a oração de hoje é uma oração muito bonita. Ela vai nos dizer assim: Senhor Deus de nossos pais. É assim que começa a oração. Senhor Deus de nossos pais. Isso nos revela que em Santana e em São Joaquim se cumpriram as promessas que Deus fez a Abraão. Se cumpriu a promessa que Deus fez de uma descendência duradoura. Em Santana e em São Joaquim, que geram a Virgem Maria e, consequentemente, esta gera Jesus Cristo, o Salvador do mundo, se cumprem as promessas de Deus. Por quê? Pela morte de Jesus Cristo e pela sua ressurreição, Ele concedeu a toda a humanidade, a todos aqueles que passam pelo batismo, a possibilidade de serem filhos e filhas de Deus. Portanto, são os cristãos espalhados em todo o mundo, mais numerosos que as estrelas do céu, como assim Deus prometeu a Abraão, são estes a descendência de Abraão. Se nós olharmos para a história do Antigo Testamento, nós vamos ver que a fé nesta promessa de Deus, ela foi passando de geração em geração. A fé é exatamente isso, e nós vemos isso planificado na figura da Senhora Santana. A fé, ela é transmitida de geração em geração, do pai para os filhos, dos filhos para os netos, e assim ela ininterruptamente chega até nós. A fé que nós temos é a fé de nossos pais, como diz a oração, invocando a bênção da aliança que Deus faz com Abraão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais. Eu me recordo, e acredito que muitos de vocês devam ter histórias nesse sentido, mas eu me recordo que quem me ensinou a fé, quem me ensinou a história de Jesus, de Nossa Senhora, a própria história de Santana, dos santos, quem foi me contando um pouquinho das Sagradas Escrituras, me ensinando as primeiras orações, foram meus avós. Eu lembro sempre da figura do meu avô, muito pequeno, indo com ele até a igreja fazer as suas orações, indo com a minha avó até a igreja diariamente para participar da celebração da missa. Então esta é a nossa fé, a fé que recebemos de nossos pais. Então é muito bonito, Deus de nossos pais. Então por isso a liturgia de hoje, ela vai nos recordar, como eu disse, que a nossa fé, ela vem do berço. Dificilmente alguém vai se convencer da fé e se converter à fé se esta não vier já do exemplo, do testemunho que é dado no lar. Por isso a festa de Santana e São Joaquim também são um apelo a vocês que são pais, mães, avós,
para que ensinem seus filhos, ensinem seus netos, eduquem a família na fé e no amor a Deus. É muito importante esse processo. A promessa, portanto, ela vai se cumprindo e assim nós vemos o restante da oração. Senhor Deus de nossos pais, todos nós somos filhos e filhas da promessa de Deus feita a Abraão, que concedestes a São Joaquim e Santana a graça de darem a vida à mãe do vosso Filho Jesus. Fazei que pela intercessão de ambos alcancemos a salvação prometida a vosso povo. Ou seja, por intermédio deste casal que preparou, que gerou, que ensinou, que educou a mãe do Salvador, nós podemos receber Jesus em Maria. Maria foi a mulher preparada por este casal, a pedido de Deus, ao envio do próprio Deus, para que pudesse gerar a mãe do Salvador. Já vai dizer o Evangelho em outro trecho, onde Jesus diz que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. É assim que nós podemos dizer, pelo fruto bendito desta árvore, nosso Senhor Jesus Cristo, nós conhecemos a origem da bem-aventurada Virgem Maria e de São Joaquim e Santana. Por fim, nós vamos olhar um pouquinho para o Evangelho de hoje. O Evangelho curtinho, apenas 2 versículos. A semana passada, nós começamos a ouvir, na quinta-feira, o capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. E eu dizia que é o capítulo, e vocês vão me ver repetir isso toda esta semana, é o capítulo do Sermão das Parábolas, do Sermão do Reino, do Sermão do Lago. Então Jesus, na semana passada, nós ouvimos o trecho exatamente anterior a este, onde Jesus conta a parábola do semeador. E aí ele vai falar que algumas sementes caíram em terreno pedregoso, outras caíram no terreno árido e assim por diante. Outras caíram em bom terreno e deram muitos frutos, frutos de acordo com a capacidade, com a liberdade. Tudo isso nós refletíamos na quinta-feira passada. E este trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir está exatamente depois dessa parábola. Ou seja, nesse trecho, Jesus está fazendo uma censura. Por quê? Muitos desejaram ver e não viram. Muitos desejaram ouvir e não ouviram. E aqueles que estão vendo e ouvindo, aqueles que estão ao seu redor, os fariseus, os doutores da lei, grande parte do povo judeu, está vendo e ouvindo aquilo que muitos esperaram no Antigo Testamento e agora não dão o menor valor, não dão a menor importância. Então Jesus está dizendo, são felizes aqueles que acreditaram sem ver e ouvir. Nós também, muitas vezes, acreditamos em Deus, um Deus invisível, através dos seus sinais, através da nossa fé, a fé de nossos pais, como nós refletíamos agora há pouco. Então, é através da fé que nós damos esse passo no escuro, sem ver, sem ouvir, nós acreditamos em Jesus Cristo, nós acreditamos em Deus, diferentemente daqueles que estavam ao seu redor e que podiam ver de camarote a sua presença, os seus sinais, os seus prodígios. Então, somos felizes, somos bem-aventurados quando acreditamos sem ver e sem ouvir. Por fim, como eu disse no início, ontem, dia 25, nós celebramos o primeiro Dia Mundial dos Idosos, instituído pelo Papa Francisco neste ano de 2021. Então, foi o primeiro ano dos idosos. A importância que esta festa de São Joaquim e Santana, os avós de Jesus Cristo, tem para olharmos para os nossos idosos, fonte inesgotável de fé, fonte inesgotável de sabedoria. Como é importante nós termos a figura dos avós presentes nas nossas vidas. Nós
certamente temos muitas histórias, muitos aprendizados, muita coisa boa que a gente aprende e aprendeu dos nossos avós ao longo da nossa infância. Aqueles que tiveram a graça de terem os avós por perto sabem o quanto isso é importante. Então, esta festa também é um apelo para a valorização dos idosos e também é a oportunidade de manifestarmos a nossa gratidão àqueles que conservam a nossa sociedade sábia, porque por conta da sua experiência de vida, por conta da sua história, tem muito a nos ensinar, tem muito a nos dar a mão e nos guiar pelo caminho. Por isso, neste dia, dia de Santana e São Joaquim, peçamos a Deus a graça de valorizar esta transmissão de fé, a fé que vem dos nossos pais. Peçamos a graça de valorizar os idosos, de dar a eles o devido espaço, o devido lugar na nossa sociedade. Rezemos de maneira especial por nossos antepassados, por aqueles que nos precederam na fé. Amém. E nós continuamos com o nosso programa, este programa que tem o apoio, o incentivo da Ultrafarm e do Sr. Sidney Oliveira. Todos os dias nós temos esse espaço de evangelização, este espaço de encontro com o Senhor Bom Jesus, proporcionado pela Ultrafarm. E nós queremos rezar também por vocês que estão enviando as suas mensagens, os seus pedidos de oração. Como eu sempre falo, é muito importante que a gente coloque sempre o nome completo, a cidade e o estado para poder identificar a oração. O José Francisco fala da cidade de Barretos, no interior de São Paulo. Ele pede orações pela sua saúde, pela saúde do mundo e também por seu casamento. E ele nos pergunta quais os horários que nós temos a transmissão das Santas Missas. Então, aqui pela TV Gazeta, todos os sábados, às 18 horas, nós temos a transmissão da Santa Missa ao vivo, diretamente da Basílica do Senhor Bom Jesus de Guape. No domingo também, às 7 horas da manhã. E durante a semana, de segunda a sexta, pelas redes sociais da Basílica do Senhor Bom Jesus, o Facebook, Santuário do Senhor Bom Jesus, ou YouTube, Paróquia Nossa Senhora das Neves, diariamente também há a transmissão da Santa Missa às 19 horas. Então, fica o convite para vocês acompanharem também a programação. E a partir desta quarta, dia 28, depois de amanhã, sempre às 19 horas, a transmissão da novena em preparação à festa do Senhor Bom Jesus. Esta novena será transmitida também pelas redes sociais da Basílica do Senhor Bom Jesus. Bom dia, sou Luciana Ferreira Rosseto, da cidade de Campinas, São Paulo. Abençoado seja essa maravilhosa transmissão de esperança e fé. Gostaria de pedir orações, inclusive no terço às sextas, para realizar o sonho da minha casa. Moro em um apartamento, mas queremos essa boa mudança. Por meu esposo também. Agradeço muito e estejam com Deus, muita luz e muita paz. Vamos rezar então por essa nossa irmã Luciana. Todos nós trazemos no coração alguns sonhos, alguns desejos. Muitas pessoas desejam ter a sua casa, a tranquilidade do seu lar para formar a sua família, para viver a sua vida. Então nós rezamos também, não só pela Luciana, mas por tantas pessoas que passam por dificuldades nesta questão da moradia, né, da casa própria. Muita gente sofre pagando aluguel. Então nós rezamos por todas as famílias, por todas as pessoas, para que sempre possam ter garantia de moradia digna. Bom dia, peço oração por mim, Elaine Ferro e família, e os filhos Gustavo Serafim e Vinícius Serafim. Falo da cidade de Sorocaba. Quero rezar também pelos meus 4 filhos. Rezamos
por essa família que nos acompanha da cidade de Sorocaba. Bom dia, Sidney Roberto Cora, da cidade de Botucatu, São Paulo. Quero pedir oração para minha reabilitação dos movimentos das pernas e para que o bom Jesus me ajude a resolver a situação da minha casa. Olha, hoje é dia de Santana e São Joaquim, os pais da bem-aventurada Virgem Maria, uma oportunidade, mais uma vez, alguém pedindo oração pela sua casa. Então, vamos rezar por essa intenção de maneira muito especial, muito particular. E vamos juntos nos voltar à imagem do Senhor Bom Jesus de Iguape, para fazermos a nossa oração, para pedirmos a sua bênção. Nós que nos preparamos para celebrar nos próximos dias a sua festa. Será com certeza uma oportunidade de recebermos muitas graças e muitas bênçãos. Cantemos ao Senhor Bom Jesus. A vossa bênção, ó bom Jesus, pedimos, com muita fé, de ti nos despedimos, que o vosso povo seja protegido, dai-nos a bênção, ó bom Jesus querido, que o vosso povo seja protegido, dai-nos a bênção, ó bom Jesus querido. E rezemos a oração ao Senhor Bom Jesus. Senhor Bom Jesus, eu creio em vós. Eu creio que o Senhor é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Creio que o Senhor é a palavra que nos conduz à vida, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Senhor Bom Jesus, que sempre vos mostraste cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Escutai esta nossa oração. Perdoai meus pecados, não me deixeis cair na tentação e livrai-me de todo mal. Aumentai minha fé, minha esperança, que eu esteja sempre a serviço do Evangelho, que eu possa partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e andar junto com meus irmãos no caminho do vosso reino. Que eu tenha um coração cheio de amor, aberto e disponível para a minha família. Dai-me saúde, que nunca falte o pão suficiente em nossas mesas. Amém. Que o Senhor Bom Jesus possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua caminhada de fé, possa abençoar você que é idoso, que muitas vezes vive sozinho, que muitas vezes vive abandonado, possa abençoar você que é idoso e tem muitas vezes a missão de cuidar, de zelar pelos seus netos. Possa abençoar todas as nossas famílias também, que nunca falte, como diz a oração, o pão de cada dia em sua mesa. Obrigado a você que esteve conosco, que rezou conosco nesta manhã de segunda-feira, neste dia de Santana e São Joaquim. Obrigado ao senhor Sidney Oliveira, à Ultrafarma, que além de apoiar a evangelização, tem um carinho muito especial pelos idosos. Obrigado pela audiência e nós esperamos você amanhã às 9h15 aqui pela TV Gazeta. Deus te abençoe. Chegou
chegou. Para quem quer economizar, para quem quer comprar barato, para quem precisa gastar pouco. É a Ultrafarma.com pensando em você. Centenas de medicamentos de marca, genéricos e de uso contínuo, vitaminas, dermocosméticos, tudo em oferta. Tudo com desconto. Compre nas lojas, compre pelo site. Ganhe descontos, economize de verdade. Ultrafarma.com. Aproveite. Ninguém vende mais barato que a maior farmácia online do Brasil.